vamos falar de Karl Marx. Estudando com honestidade Karl Marx e verificando os regimes que ele inspirou, podemos dizer que se trata de uma das piores influências para a humanidade em todos os tempos. Você nunca mais vai ser enrolado por um socialista, um comunista ou algum professor de história mal intencionado ou mal informado. Antes de mais nada, Hitler, que com o nazismo assassinou 6 milhões de judeus e pelo menos 2.000 padres católicos, ele foi marxista. As ideias por trás de Hitler eram marxistas. Mas alguém pode dizer, Marcos, Hitler matou comunistas. Bem, quem mais matou comunistas na história foi Stalin. E era comunista. Quem foi Stalin antes de mais nada? Stalin foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e do Comitê Central a partir de 1922 até a sua morte em 1953, sendo assim o líder da União Soviética. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética desempenhou um papel decisivo na derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e passou a atingir o estatuto de superpotência após rápida industrialização e melhorias nas condições sociais do povo soviético. Durante esse período, o país também expandiu seu território para um tamanho semelhante ao do antigo Império Russo. Apesar dos progressos e avanços conquistados, o regime de Stalin também foi marcado por violações constantes de direitos humanos, massacres, execuções extrajudiciais de milhares de pessoas. Estima-se que entre 20 e 60 milhões de pessoas tenham morrido durante seus 30 anos de governo. Enfim, Stalin foi comunista, se inspirou nas ideias de Karl Marx e nem por isso matou comunistas e nem por isso deixou de ser comunista. Assim foi também com Hitler. Eu vou deixar agora, vou passar para vocês um vídeo pequenininho para vocês entenderem essa relação de Hitler com Karl Marx. Death in 1924. The New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters, so the Nazis changed their tactics. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. In the inner circle, however, the Nazis and Hitler were more outspoken. Hitler often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, being doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. It was, they officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were, in Germany, national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Então, esse mesmo homem que inspirou Hitler também prega que a religião é uma ideologia da classe dominante, dos burgueses.
e que ajuda a manter as coisas como elas estão. Logo, gente, o comunismo, ele rejeita qualquer religião. O comunismo, ele é ateu. Como alguém que no recente jogo Assassin's Creed Syndicate, um jogo de videogame, é mostrado como bonzinho, herói, e que pede para o jogador ajudá-lo a lutar pelos trabalhadores, esse mesmo homem se esquece de Jesus Cristo, que diz que os pobres herdarão os céus e que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Esse mesmo Karl Marx, que se passa por bonzinho, rejeita completamente a ideia de religião, a ideia de, através da religião, fazer bondades. E Jesus Cristo mostrou o seu amor, ensinou o amor e trouxe para nós a maior mensagem de tolerância e de amor gratuito entre os homens. Vocês podem ver nesse jogo, Assassin's Creed Syndicate, não sou nada, jogo videogame, já joguei os jogos dessa série, mas infelizmente ele é tratado, Karl Marx, como um personagem muito bom e que luta em prol dos trabalhadores. E você vai ver nesse vídeo que não é bem assim. Vou mostrar para vocês a figura do jogo. Os historiadores, não todos os historiadores, mas muitos historiadores são parciais com Karl Marx. E dizem que pessoas antes dele, em toda a história, basicamente foram socialistas e não sabiam. É muito impressionante. Eles colocam o socialismo como uma coisa, uma teoria tão maravilhosa, que dizem que pessoas boas como Jesus Cristo e tantas outras, elas eram socialistas sem saber. Praticamente dividindo a história do mundo em antes e depois de Karl Marx. É impressionante como é feito o trabalho de certos profissionais. Ninguém pode ser tratado como um bom homem quando ensina que para se chegar a uma sociedade equilibrada e mais justa, primeiro é preciso passar por uma ditadura. Isso não é bondade, nem de longe. Mas nesse ponto nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Enquanto Marx influencia Hitler, a Igreja, na pessoa do Papa Pio XII, por exemplo, salva mais de 800 mil judeus na época do Holocausto. Eu vou ler esse dado que foi comprovado pela CIA norte-americana e que desbancou a teoria de que o Papa Pio era nazista, que é um verdadeiro absurdo, só porque ele não condenou de forma aberta o nazismo, como se isso tivesse feito alguma diferença. Eu vou ler a descoberta que fizeram sobre Papa Pio XII. Papa Pio XII, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial não condenou publicamente o nazismo, salvou 800 mil judeus do Holocausto, que foi o genocídio dos judeus por nazistas alemães, através do trabalho da Igreja Católica, e viu 4 mil padres serem mortos pelos nazistas. Tudo foi comprovado pela CIA norte-americana. Pio XII teria participado de 2 das 7 conspirações contra o nazismo. Entretanto, os inimigos do cristianismo taxam Pio XII de nazista só porque preferiam não condenar abertamente para poupar os católicos alemães que poderiam sofrer represálias do nazismo por causa disso. Então, gente, a mesma história que tenta colocar Karl Marx como um grande homem, também coloca o Papa Pio XII como um nazista. Esquecem de compreender que Hitler foi influenciado por Marx e que o Papa Pio XII não era nazista, mas agiu na surdina, salvando quase 1 milhão de judeus. Bem, mas quem foi Karl Marx pela história? Quem foi? Primeiro foi um analista do capitalismo. Depois, convencido de que o capitalismo não funciona como deveria, ele teorizou, criando o socialismo e, em última instância, o comunismo. Foi idealizador de uma sociedade com uma distribuição de renda justa e equilibrada,
o economista, cientista social e revolucionário socialista alemão Karl-Heinz Marx, nasceu em 5 de maio de 1818, cursou filosofia, direito e história nas universidades de Bonn e Berlim e foi um dos seguidores das ideias de Hegel. Para Karl Marx, que criou o socialismo e também o comunismo seria o estágio final deste processo iniciado pelas contradições geradas no mundo da produção material. Porque Karl Marx achava que o mundo estava dividido que o motor da história humana era a luta de classes entre os operários e os burgueses. E o comunismo para ele seria o estágio final desse processo, dessa luta incessante entre os burgueses e os operários. Essas contradições são fundamentalmente entre o mundo do capital e o mundo do trabalho, na sociedade industrial burguesa. E sua resolução, escutem essa, sua resolução se dará a partir do colapso do capitalismo, que iniciará um longo e importante processo na construção de uma sociedade sem propriedade privada, que é o socialismo, e posteriormente sem classes, que seria o comunismo. O comunismo seria, então, o estágio final do socialismo, onde as contradições plenamente resolvidas inaugurariam uma nova sociedade e um novo homem. Entretanto, meus irmãos, para isso ocorrer, é preciso que a classe operária desperte para o seu papel na história, tomando consciência de sua natureza como força política e produtiva. O proletariado, identificado por Marx como sendo uma classe naturalmente revolucionária, deve, no ápice dessas contradições das relações de produção entre os burgueses e os próprios operários, instaurar uma ditadura. Seria uma ditadura provisória, mas teria que ser instaurada para criar essa sociedade equilibrada que ele chama, que ele caracteriza como comunismo. E é absurdo uma pessoa ser taxada de boa porque, através de um mal que seria uma ditadura, ainda que provisória, ele poderia conseguir algo infinitamente bom. Os fins não justificam os meios. Vocês devem ver A Verdadeira História Soviética. É um documentário de 1 hora, 25 minutos e 33 segundos. E você nunca mais vai ser enrolado por qualquer socialista ou comunista. Os dados são altamente documentados e estão corretos. Inclusive tentaram boicotar o documentário, mas não conseguiram. Dá uma olhadinha, A Verdadeira História Soviética, no YouTube. Classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them. Vamos ver agora a biografia de Karl Marx. Eu sei que esse vídeo estou lendo bastante, mas são dados precisos para vocês entenderem a má influência do socialismo, do comunismo na história do mundo e entender por que a Igreja Católica condena esses sistemas. Certo? Primeiro, vamos agora ver a biografia de Karl Marx. Karl Marx é considerado por alguns como um dos gênios da filosofia. Vinha de uma família burguesa, falida, e foi sustentado durante quase toda a sua vida por um outro burguês, Friedrich Engels. Olha só, o cara foi sustentado durante toda a sua vida por um burguês. Judeu, odiava judeus, intelectuais e burgueses, exceto Engels, que o sustentava, lógico. Chamava os russos de lixo étnico, celebrava como preço do socialismo a destruição de uns povos inferiores,
tendo saudado o extermínio dos índios mexicanos na guerra pela possessão da Califórnia, e usava expressões como negro pernóstico. Qualificado pelos próprios aliados como difícil, violento e autoritário, Marx não inspirava respeito nem em outros socialistas. Talvez por isso o russo Mikhail Bakunin o tenha classificado como monte de esterco, o francês Proudhon como verme falsário, e o seu companheiro de redação da Gazeta Renana, Karl Heinzen, como espírito perverso que vivia sempre sujo, capaz de tudo, menos de um gesto nobre. Olha o que os outros socialistas taxavam Karl Marx. Com efeito, Marx traiu a mulher, a aristocrata Jenny, com a própria empregada Helene, com quem teve o filho Fred, que logo tratou de expulsar de casa. Adulterou os números da mensagem orçamentária do primeiro-ministro inglês Gladstone, em discurso na Internacional dos Trabalhadores em 1864, falsificou dados estatísticos de livros da biblioteca de British Museum, fonte para a elaboração dos capítulos 13 e 15 da sua obra Capital, caluniou Mikhail Bakunin, acusando-o de anarquista, sem provas, de ser agente secreto da polícia czarista, e para compor sua obra apocalíptica, plagiou o pensamento dos outros sem citar a autoria. Ou seja, ele criou uma obra chamada Capital, mas adulterou os dados para comprovar a sua teoria de que o capitalismo não tinha jeito e que precisava ser substituído pelo socialismo. Então, além de tudo isso que ele fez, plagiou o pensamento dos outros, caluniou pessoas, de todas essas declarações racistas que ele teve, ele ainda não foi sincero com seu próprio estudo, a obra O Capital. Sua família foi a grande vítima. 2 dos seus 6 filhos que teve com a esposa, 3 morreram na primeira infância, em decorrência do estado de penúria a que foram submetidos, e 3 cometeram suicídio, as filhas Jenny, Laura e Leonor. O único sobrevivente, o filho bastardo do adultério com a empregada, nunca foi reconhecido pelo pai. Como todo hipócrita, Marx nem deixava o menino sentar-se à mesa com os irmãos legítimos, e foi adotado por Engels para salvar as aparências. Esse é o Karl Marx. A esposa Jenny, prematuramente envelhecida pelo sofrimento, morreu sem perdoar o marido por ter engravidado a empregada. Com os pais e parentes, Marx não foi menos egoísta. As heranças de parentes ricos foram avidamente devoradas e mal administradas por ele, que se dizia economista. Olha só, o cara, ele era economista e não conseguiu administrar a própria fortuna, a fortuna de sua família. E muitos dizem que teorizou um sistema revolucionário que traria a solução para todas as sociedades do mundo. Por ocasião da morte do pai, Henshin, de câncer no fígado, não compareceu ao enterro porque não tinha tempo a perder. Por conta disso, a mãe, Henriette, cortou relações com ele e, saturada de pagar suas dívidas, advertiu através de uma carta o mimado filho parasita: você devia juntar algum capital em vez de só escrever sobre ele. Palavras da mãe de Marx. Mas foi ao cometer grosseria com um amigo e provedor de todas as horas que Marx concedeu a chave para a explicação de sua imoralidade. Engels, aquele burguês que sustentou Marx durante toda a sua vida, escreve ao amigo Karl Marx dizendo-se arrasado após a morte da sua companheira amada Mary Burns. Marx, por carta, responde que a notícia o surpreendeu, mas logo passa a tecer considerações sobre as próprias necessidades pessoais. Ou seja, não quis saber de consolar o amigo, mas apenas de falar de si mesmo. Magoado com a frieza do outro, Engels suspende o dinheiro e a correspondência, o que leva Marx, apressado, não propriamente a pedir desculpas pela sua conduta mesquinha, mas a admitir com franqueza brutal que, em geral, nessas situações, meu único recurso é o cinismo. Foi essa explicação que ele deu para não dar nenhum consolo para o seu amigo diante da morte de sua esposa.
Karl Marx entrou para a história como vigarista desde o início, para provar que a evolução do capitalismo só ia piorar a vida dos trabalhadores. Ele se apoiou nos dados dos Blue Books, relatórios anuais do Parlamento da Inglaterra. Quando Marx foi ver os relatórios, descobriu que, ao contrário do que ele estava dizendo, a condição social da classe operária tinha melhorado. Os dados que ele pegou, que ele coletou, comprovavam que a classe operária estava melhorando no capitalismo. Como os registros não comprovavam o que ele queria, ele usou os registros de 30 anos antes. E assim usou essa falsificação histórica na sua grande fraude, a obra O Capital. Então, gente, eu não estou aqui defendendo o capitalismo. Nem o capitalismo é um sistema que funciona realmente. Mas o socialismo é de longe um dos piores. Mas a igreja, por exemplo, ela defende uma terceira opção, a doutrina social da igreja, que inclusive alguns historiadores quiseram dizer que foi influenciada pelo socialismo de Karl Marx. Olha que absurdo. Quando na verdade a doutrina social da igreja usa os pilares dos evangelhos, ou seja, aquilo que foi dito por Jesus, não por Karl Marx, para fundamentar tal doutrina. Este é o caminho, a doutrina social da igreja, que Jesus aponta para uma sociedade abençoada. Agora, por fim, nós vamos comparar o comunismo com outros eventos históricos que ceifaram vidas humanas. E pelos números nós vamos tentar entender a gravidade deste mal, que é condenado pela igreja, inclusive com a tal roupagem da teologia da libertação. O socialismo tenta contaminar a própria igreja por dentro. Por isso que a própria igreja, através de seus papas, através da sua doutrina, condena totalmente a teologia da libertação, o socialismo e o comunismo. Um dos historiadores mundiais mais renomados da atualidade, Daniel Hopes, escreve, por exemplo, não que esteja defendendo a Inquisição, mas escreve, por exemplo, sobre a Inquisição. A Inquisição, mesmo tomada nos seus piores aspectos, nem se compara com os regimes totalitários modernos. As suas prisões não atingem o número dos campos de concentração e as suas fogueiras são largamente ultrapassadas pelas câmaras de gás. Lembrando que o nazismo, o comunismo, o socialismo estão todos interligados. A Inquisição matou cerca de 350 mil pessoas na Europa, mas tivemos casos onde houve muito mais mortes em menos tempo. A Inquisição durou de 1231 a 1870, ou seja, mais de 600 anos, 639 anos. E a Primeira Guerra Mundial, que durou menos de 1% desse tempo, assim como a Segunda Grande Guerra, a Revolução Russa, o trânsito comunista da China com Mao Tse, a própria AIDS de 1980 até os dias atuais, a gripe espanhola no Brasil em 1916 e 1917, o tabagismo, as drogas nos países norte-americanos, etc., mataram muito mais. Não estou aqui defendendo a Inquisição. Estou aqui mostrando os dados. A Primeira Guerra Mundial matou 10 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, 20 milhões de pessoas. Milhares de católicos foram mortos, assassinados na Guerra Civil Espanhola e na Mexicana. Gente, a revolução, o comunismo ateu levou à morte 100 milhões de pessoas. Vou repetir. O comunismo ateu levou à morte 100 milhões de pessoas. A Revolução Russa, especialmente, 5 milhões. O comunismo chinês, 6 milhões. A Guerra de Secessão Americana, por exemplo, que não tem nada a ver com o comunismo, 500 mil pessoas. A gripe espanhola no Brasil, 480 mil pessoas. A AIDS, 500 mil. Tabagismo, 350 mil.
Tá? Esses dados foram coletados do IBGE e a margem de erro é de 20% para mais ou 20% para menos, certo? E nós estamos aí mostrando a Inquisição, mostrando as guerras mundiais e percebemos o quanto que o comunismo já matou. 100 milhões de pessoas. A mais alta aqui, gente, é a Segunda Guerra Mundial, que pode tentar rivalizar com o comunismo, que matou 20 milhões. Uma guerra mundial. E ainda sobre a Inquisição, ela foi criada para proteger e dar uma chance aos hereges que estavam nas mãos do povo, que estavam sendo massacrados. Esses hereges estavam nas mãos de pessoas que queriam fazer justiça com as próprias mãos, sem julgamento, porque não existia polícia, não existia nada disso. Muitas vezes sem o conhecimento da família, sem o conhecimento da igreja. Como foi o caso dos albigenses. É só você pesquisar com honestidade sobre a Inquisição. E podemos perceber que, comparando o tempo que ela perdurou, 600 anos, a Inquisição salvou muito mais do que condenou. Mas tirando todas essas atrocidades que o próprio Senhor Jesus ele já havia pregado, quando, por exemplo, falou da parábola do joio e do trigo, de que pessoas usariam o nome de Cristo até dentro da igreja para cometer atrocidades. Inclusive usou a figura lobo em pele de cordeiro. Sabendo disso, nós vamos perceber que, e também sabendo que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade no mundo, que 25% das obras que cuidam de aidéticos, por exemplo, são mantidas pela Igreja Católica, e eu aqui não vou aqui falar mais dados sobre isso. Nós precisamos perceber que o comunismo ateu, ele é um mal no mundo. É o evento histórico, de longe, que mais matou em toda a história da humanidade. 100 milhões de pessoas. E esse dado pode aumentar. E continua aumentando, porque ainda temos regimes totalitários atualmente seguindo esta doutrina. Então, gente, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês sobre Karl Marx, sobre socialismo, sobre comunismo, também sobre a teologia da libertação, que é maléfica e não tem nada de católica. Essa teologia não é católica, é condenada pela igreja. Esvazia os sacramentos e esvazia a divindade de Jesus e, portanto, é diabólica. Ok? Até o próximo vídeo.